atravessa um período de forte instabilidade política desde o golpe de Estado de novembro de 2025, que levou à suspensão da ordem constitucional, a detenção de figuras da oposição e uma crescente pressão internacional para o regresso à normalidade democrática. Neste contexto, a nomeação do antigo primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe, Patrício Trovoada, como enviado especial da União Africana à Guiné-Bissau, surge como como mais uma tentativa de mediação política. Para analisar o alcance desta decisão, os desafios da transição e os cenários que se colocam para as eleições marcadas para dezembro, ouvimos Dr. Fodé Mané, advogado e ativista dos direitos humanos guineense. Muito boa noite, Dr. Fodé, bem-vindo aqui ao programa. Muito boa noite e boa tarde daqui de Bissau. Sim, doutora, que significado político atribui a nomeação de Patrício Trovoada como enviado especial da União Africana para a Guiné-Bissau? Mais uma vez, muito obrigado. A notícia foi recebida aqui em Bissau com alguma preocupação, porque nós sabemos que a situação que se vive não é caracterizada pela. Se utilizarmos os critérios de considerar um golpe de Estado, nós não estamos perante o golpe de Estado. Nós estamos perante a rejeição dos resultados da eleição, em que o próprio indivíduo devia aceder e reconhecer, passou a teleguiar o poder através de localização num lugar desconhecido. Portanto, eu acho que é preciso que as instituições internacionais, como a União Africana, a CEDEAO ou as Nações Unidas, percebam que nós não estamos perante uma situação de golpe de Estado, em que há uma força que está contra o sistema e quer inverter. E o próprio regime que tivemos desde 2019 que mostrou sinais de não perceber ou não estar à vontade em viver constituições democráticas, é que continuou. Então, nesta ordem, a nomeação do Dr. Patrício Trovoada como representante pode nos levar a colocar perante duas perspectivas. Primeiro, qual será o seu mandato? O seu mandato pode reforçar, pode ajudar a legitimar este regime, porque se a União Africana continuar a dialogar com essas autoridades como pessoas que têm um poder, de facto, um poder legítimo, vão continuar essas práticas que estão a fazer. Agora, se o doutor Patrício Trovoada vier com um mandato de chamar a atenção, mostrar as consequências, transmitir ao mundo, através da União Africana, qual é a solução ou qual é a situação, verdadeira situação. Podemos dizer que aí pode nascer alguma esperança, mas que não surge essa esperança porque o mundo, alguma parte, está a interpretar o que está a passar na Guiné como o que aconteceu no Mali, no Níger ou no Burkina Faso. São situações totalmente diferentes. Aqui não temos golpe de Estado, temos o sequestro do Estado por uma pessoa que rejeitou a vontade popular, não obstante ter organizado. Agora, é necessário uma pessoa com condições de poder transmitir esta situação ao mundo. Por isso, não há um certo regozijo, um otimismo quanto a esta posição da União Africana. Segundo, é a própria pessoa de Patrício Trovoada. Nós sabemos que uma pessoa, para conseguir desempenhar essa função, tem que ser uma pessoa com alguma autoridade, ter uma personalidade forte, reconhecida a nível internacional. Nós não estamos a ver o Dr. Patrício Trovoada como uma personalidade com este peso a nível internacional, capaz de chamar a atenção e fazer vincar como o antigo presidente da Nigéria, Goodluck Jonathan, está e quando veio naquela missão, conseguiu fazer o mundo ver que não estamos perante um golpe de Estado. O próprio regime é que continuou que era um regime sem legitimidade. Não estou a ver. E ainda, o que reforça esta minha opinião é que o Dr. Patrício Trovoada veio
de um país que é quase Guiné-Bissau em ponto pequeno em termos de acontecimento, em termos de violação de regras democráticas, de, Sim, sim. portanto, de demissão do governo que ganhou as eleições, de acusações de tentativa de golpe de Estado. Então, uma pessoa vindo deste não está em condições de poder, principalmente em condições éticas e moral, de poder chamar a atenção sobre o respeito das regras do Estado de Direito Democrático. Hum. E Sim, ainda doutora. o terceiro ponto Uhum. é que nós tivemos há mais de 12 anos um ex-diplomata ou um ex-ministro santomense que está aqui a representar a União Africana, que deu sinais de que não está interessado em chamar a atenção para a legalidade. Refiro-me ao embaixador Ovídio Pequeno, que Sim, está sim. aqui desde 2012, mas que também sempre está no lado antidemocrático. Hum. Sempre transmitiu visão muito errada daquilo que acontece na Guiné-Bissau. Sim. Então, associando Sim, todos doutor. esses Sim, fatores, doutora. Sim, doutora. sim, Sim, sim. Então quer dizer que as expectativas para o sucesso, quanto ao sucesso, não é, desta missão de mediação são um tanto quanto irrealistas, é isso? pode ser, mas nós é que não temos muita esperança. E eu tive a oportunidade de ver vários comentários acerca disso. E alguns com muita preocupação, não só de não esperar sucesso, mas da possibilidade de manter a situação, de haver um sustentáculo do regime atual, encontrar um aliado, de tentar dizer que, olha, a situação é um facto consumado, não vale a pena continuar com restrições, com sanções e tudo. Vamos trabalhar. E eles vão fazer transição com as eleições dos militares, da forma como quiserem, como estão a fazer. Nós vimos o regime que havia, era um regime militarizado, onde os militares, o atual, a cara deste regime, esteve ativo na campanha e mesmo assim a resposta popular foi diferente. Então acabaram por sequestrar. E nós sabemos, um país dependente como a Guiné-Bissau, se houver uma mensagem muito dura, uma posição clara da comunidade internacional, essa situação terá que ser invertida. Por isso é que há esperança na comunidade internacional, mas também a forma, estes sinais, nomear o ex-primeiro-ministro Santo Tomé, não traz muita esperança e, pelo contrário, traz preocupação. Sim, doutor. E que peso tem na prática as posições e exigências das organizações internacionais como a União Africana, a CEDEAO e a CPLP no atual contexto político guineense? Não, nós sabemos que, como estava a dizer numa das minhas passagens, que a Guiné-Bissau é um país dependente. Só esta restrição, a impossibilidade dos membros das instituições deste participarem nos foros internacionais, de receberem apoios, de serem respaldados por países que eram amigos, já está a fragilizar. Não estão em condições de manter. Serão obrigados a ceder. E se a União Africana mantiver nesta linha de chamar a atenção, de fechar as portas, a própria possibilidade dessas autoridades tentarem ter escape a nível internacional, eu acho que vai se fragilizar, porque é uma questão de tempo. Nós já sentimos que essas autoridades já estão a adotar políticas que demonstram frustração, a impossibilidade de continuar a sustentar isto. E hoje ainda circulou nos órgãos de comunicação social, não diretamente aqueles ligados ao Estado, principalmente essas novas ligadas às novas tecnologias, a carta do Banco Mundial a suspender os projetos que eram financiados diretamente por essa instituição. Então, isso vai reduzir cada vez os apoios que este regime tem e certamente serão obrigados a ceder sob o risco de haver entre eles mesmos uma ruptura, porque o que se considera ou que se constata neste momento é que há uns a beneficiarem do sistema e os outros não estão em condições de poderem
beneficiar desta onda de corrupção, de cobranças ilícitas. Então, o peso da União Africana, o peso da CEDEAO ou do Banco Mundial é no sentido de fragilizar, de não haver saída para este regime e será obrigado a cumprir as normas, a aceitar agências de respeito às regras do Estado de Direito Democrático. Muitíssimo obrigado, Dr. Fodé, pelas suas análises e continuação de uma boa noite para si. Obrigado. Muito Obrigado. obrigado. E estas foram as palavras da doutora Fodé Mané, advogado e ativista dos direitos humanos, falando-vos a partir da capital guineense Bissau. Fica-se aqui com Venâncio José com as notícias do desporto.